Estamos gravando. Então, vamos lá. Enquanto isso, no Centros Espíritas, eu vou lendo e a gente vai comentando como a gente tem feito mesmo. Ótimo. Tem muita parte que é link, então dá para passar, eu acho que dá tranquilo. Bom, Centros Espíritas são instituições de acolhimento e fraternidade, onde se estuda a doutrina dos espíritos, se pratica a mediunidade e a caridade. Sem prejuízo de sua atividade fim, cada centro espírita poderia realizar ações efetivas em favor da sustentabilidade, em benefício da coletividade e do planeta. Elencaremos aqui algumas sugestões, reconhecendo desde já as singularidades inerentes a cada casa, que poderão eventualmente inspirar novas atitudes em favor do uso inteligente dos recursos. Porque, às vezes, muitas casas falam, né, não, a gente não tem dinheiro para implantar ações sustentáveis, e tem coisa que não precisa de dinheiro, pelo contrário, na verdade. Além de mudanças comportamentais, tão necessárias e urgentes no momento atual, essas ecodicas poderão eventualmente promover uma reflexão que leve a um maior engajamento e participação coletiva nos diferentes espaços em que cada pessoa transita. Casa, trabalho, condomínios, clubes, escolas, universidades, associações de bairro, etc. Somente uma profunda mudança nesses dois planos da vida, o individual e o coletivo, permitirá que alcancemos a utopia de vivermos num mundo melhor e mais justo, um mundo sustentável. Aqui ele fala, né, que por muitas vezes que a gente fala, não, o individual é importante, de fato é importante, mas sem o coletivo também não tem como, né? Precisa dessa união aí, das mudanças individuais e coletivas, e por isso incentivar isso nas casas espíritas. Vou aumentar um pouquinho. Aí aqui ele já vai começar dando os exemplos. Alguém quer comentar alguma coisa de antes? Não. Pode seguir. A eficiência energética. Instituição espírita comprometida com a sustentabilidade capricha no consumo consciente de energia. Lâmpadas fluorescentes chegam a economizar 80% mais do que as lâmpadas convencionais. E aí já joga a sustentabilidade econômica, né? Porque muitas vezes a gente acha, não, a gente vai implantar coisas sustentáveis, vai ficar mais caro. Mas não é isso. É realmente para economizar. Porque a sustentabilidade tem 3 pilares, né? Ambiental, social e econômica. Então, as 3 andam juntas. São mais caras, mas duram mais e pesam menos na conta de luz. Muitas vezes as pessoas não fazem essa conta, fazem só a conta inicial. Nossa, vou pagar mais caro. Só que a longo prazo, nem a longo prazo, né? A curto, médio prazo já tem um retorno que é muito mais barato. Sendo necessário adquirir um novo eletrodoméstico, geladeira, ar-condicionado ou outra coisa, é muito importante verificar se o equipamento possui o selo Procel, letra A, que confirma o baixo consumo de energia. E é recomendável que se dispense o recurso stand-by de certos aparelhos quando não estiverem em uso. Aquela luzinha vermelha, pequenina, quando acesa, é um sinal de que o aparelho, mesmo desligado, está pronto para entrar em ação desde que o usuário aperte o botão. O problema é que apenas o sistema stand-by pode consumir até 15% da energia elétrica utilizada em uma residência. Essa parada do stand-by eu provei lá em casa. Quando eu morava lá com os meus pais, eu falei, bom, você sabia que isso aqui, se a gente tirar o aparelho da tomada, vai economizar energia? Não, mas é pouca coisa, é pouca coisa. A gente só fez isso no mês inteiro, só puxou os aparelhos da tomada e deu uma redução que meus pais ficaram assim, a gente não vai mais deixar nada ligado na tomada, vamos desligar tudo. Então, sempre que as pessoas usam as coisas, sai puxando. Só esses 15% foi significativo para eles. Nossa. Aqui em casa, lá na sala, fica ligado. Fica ligado. Tem que desligar. Eu questão da tiro tudo da comodidade, tomada. né, gente? Sim. É só pegar o controle e pá, né? Sim. E hoje em dia, se a gente para pensar, é tanta coisa tecnológica, né? Aqui em casa a gente tem a Alexa. Então, assim, tudo Dona Alexa faz aqui em casa. Acende a luz, apaga a luz, bota no sei lá o quê. E, assim, até onde eu sei, ela não tem nenhuma luzinha de stand-by. Mas se a gente for parar para pensar, assim, tudo tá envolvido com a tecnologia, né? Quanto mais avanço a gente vai tendo, mais desperdício também de energia a gente vai tendo, né?
Tem que achar um meio termo aí. Tem até um aparelho que às vezes a gente não vê que ele está em stand-by, mas ele fica ali, é o micro-ondas, né? Que ele puxa bastante, inclusive. E a gente só aperta os botõezinhos e ele funciona. Por quê? Porque ele já está ali ligado, esperando ser utilizado. Verdade. Aqui em casa agora completa quantos anos que a gente não tem? Nossa. 2009 foi. Micro-ondas? Eu me desfiz do micro-ondas para nunca mais. Ó, legal. Eliminamos da nossa vida. Legal. Aí, uma boa. Uhum. Realmente é bem cômodo utilizar o micro-ondas. Na casa dos meus pais está sem micro-ondas e eu vou para lá almoçar. Então, no meu horário de almoço, tudo que eu quero é botar comida no prato e esquentar no micro-ondas. Eu fico assim, caramba, não tem micro-ondas, eu vou ter que esquentar. A gente se acostumou, sabia? O micro-ondas lá do outro apartamento deu defeito. Aliás, ficou quase um ano com defeito. Em 2009 a gente mudou para cá. Aí eu falei, no dia que esse micro-ondas der defeito, eu não vou querer mais outro micro-ondas. Aí tinha uma pessoa que trabalhava lá em casa, ela quis o micro-ondas, ia mandar consertar, eu falei, pode levar. E eu decidi que eu não ia mais ter, não ia mais comprar. E a gente se habituou a isso aí que você falou, que parece incômodo, depois vira natural. E a gente esquenta a comida na panela, faz o prato, acabou. Torna o outro natural, né? Aí fica... São os hábitos. Uhum. Uma possível solução seria a instalação de um filtro de linha, em que as tomadas desses aparelhos estejam conectadas e, após o uso, todos sejam desligados ao mesmo tempo da rede elétrica, apertando-se apenas um botão. Acompanhar Boa. a evolução. Né? Aqui eu tenho um filtro de linha ligando no meu computador e a luzinha que eu estou. Uhum. Deixa eu tirar esse WhatsApp aqui. Acompanhar a evolução dos gastos com energia, verificando o consumo mês a mês, também ajuda a identificar eventuais vazadouros de energia que oneram a instituição. Quanto maior a entrada de luz natural, menor o consumo de energia com lâmpadas. O mesmo ocorre em relação à ventilação natural, que permite conforto térmico sem o uso de ventiladores ou refrigeradores de ar. Isso é outra coisa também, que basta, às vezes a gente pensa, assim, nas reuniões, nem sempre é pensado qual o melhor horário para se fazer, pensando na questão da sustentabilidade. Às vezes a gente só pensa, de noite é mais fácil para todo mundo. Só que de noite tem que ligar a luz, tem que ligar ar, porque normalmente tem que ficar tudo fechado, não sei o quê, não sei o que lá. E aí a gente começou a ver que, não, cara, pelo menos lá no Clara, de noite também é perigoso. Então, foi pelo perigo que foi modificado algumas reuniões, para passar para sábado de manhã, por exemplo. E aí a gente não precisa ligar luzes, não precisa muitas vezes ligar o ar, só abrir tudo que está ventando. Então, pensar esse ponto também, quando a gente for marcar reunião, palestras, enfim, eventos. Qual o melhor horário para utilizar a luz natural, né? E até a ventilação natural. Aí que ele põe alguns links. E já dá outro exemplo de coletores solares. Onde houver demanda regular por água quente e uso de chuveiro elétrico, recomenda-se a instalação de coletores solares. Estima-se que em comunidades de baixa renda, o uso regular de chuveiros elétricos responda por até 30% do valor bruto da conta de luz. Em um país que registra 280 dias de sol por ano, a instalação de equipamentos que absorvem a radiação solar para o aquecimento da água é uma medida inteligente. É importante que se providencie a instalação de outra fonte de energia. Pode ser o próprio chuveiro elétrico, um boiler, ou um sistema de aquecimento a gás, para assegurar o fornecimento de água quente em períodos de muita nebulosidade ou longas temporadas de chuva. Pode-se adquirir no mercado equipamentos para este fim ou construir o próprio coletor com materiais recicláveis ou acessórios de baixo custo. Esses coletores eu não tenho exemplos, então eu não sei. Não sei também o que é. Eu não tenho exemplos. Pelo menos no Claro a gente não tem chuveiro elétrico, mas usa muito pouco mesmo. E usa muito. Se eu falar que nesses anos eu não vi nenhuma vez utilizar, sei lá, nos últimos 5 anos, eu acho que, enfim, antes eu usava mais porque tinha pessoas que ficavam lá o tempo inteiro.
E mesmo assim usava ele desligado, por conta do calor mesmo da cidade, né? E na minha casa, Agora, eu priorizo pode também falar. o banho gelado. Eu não Agora a consigo gente está ainda, só no começando. remédio. Fala, Lu. É que eu não tô vendo você. Ah, apareceu aqui. Agora tá começando o calor, assim, né? Então, dependendo. Igual aqui em casa é casa mesmo, né? Então, se você vai tomar banho meio-dia, é o calor do cano mesmo. E a água Água vem, bem quente, né? assim, arrancando a pele. Eu confesso que eu gosto muito de banho quente. Ainda tô tentando me adaptar, assim, Tipo assim, eu só tomo banho gelado, né? Desligado quando realmente tá muito quente. Uhum. Mas é um hábito que eu costumo ter agora nessa época de verão mesmo, Chegou uma né? nova participante da reunião. Com comidinhas, parece, ó. Pastel. Gente, uma votação. Ai, meu Deus. Vou pegar umzinho aí, calma aí. Tô aceitando também, hein? Pode botar aqui que a gente pega. Tá ótimo. Mas quando a gente vai ver a questão do custo, né? Tá. O chuveiro elétrico e o secador de cabelo são as coisas que mais gastam energia, né? Que tem energia mais alta. Uhum. Então, por isso que é uma coisa tão importante, né? Da gente estar economizando. A questão do boiler, ele parece uma. Não sei se vocês já viram. Não é uma caixa d'água assim, mas tipo um cilindro, né? Que tem todo esse esquema. Tem vários tipos, né? De Uma espiral, aquecimento. né? Dentro. Dentro, isso. Na casa da minha avó, em Minas, o meu primo fez um para ela. Economizou bastante energia. Uhum. Aí, próxima dica são os telhados ecológicos. Existem opções inteligentes de telhado que promovem conforto térmico e ajudam a reduzir o consumo de energia. Pintar o telhado de branco com tinta branca reflexiva, por exemplo, é uma medida simples que ajuda a reduzir o aquecimento global e a temperatura interna da construção. Outra possibilidade é o telhado verde, composto de placas com vegetação que absorvem o calor, drenam a água da chuva e emprestam graça e beleza à construção. Pode-se ainda instalar telhas feitas de reciclagem, de caixas de leite longa-vida, que são mais resistentes e duradouras do que as telhas convencionais, como as de amianto, por exemplo, que já foram banidas em boa parte do Brasil e do mundo por oferecerem risco à saúde. Eu acho que amianto, bom, ainda não posso falar que não existe, né, mas não é recomendável há muito tempo. Né? Mas Aqui eu no acho prédio essa... ainda tem para cobrir Ainda as tem? garagens. Ainda tem, porque não vai jogar fora. Estão ali É verdade, tem mesmo. na Não, garagem. tem construções, tem casas que ainda tem também. Uhum. E tinha um negócio também das caixas d'água serem feitas desse material também. Não tinha um negócio assim? Não tinha isso Antigamente, antigamente? quando eu era criança, a caixa d'água era de Porque a amianto água em casa. contaminava, né? Uhum. Isso mesmo. Eu confesso, às vezes, assim, eu consumo leite, né, de vaca, leite de caixinha. Aí, em algumas marcas tem, assim, falando, né, desse tipo de telha que é da reciclagem, né, com a caixinha de leite por longa vida. Mas eu Uhum. confesso que eu nunca vi, nunca fui em busca, assim, para ver como é que elas são. Fiz essa Ela tem, eu pesquisa. já vi. Ela é cheia de aqueles brilhinhos da caixa. Você já viu, Tamires? Não, nunca vi, não. Ah, Eu ia Ela falar isso, que é ruim, porque eu nunca teve isso, porque eu estudei telhado. Eu estudei telhado, eu estudei vários tipos de telhas. E não tinha isso na minha faculdade. Não tinha esse tipo de telha. Então a gente não é ensinado a calcular um telhado com telha reciclável. Você precisa de fazer um interessante. curso à parte, né? Tipo, pensando na parte sustentável. É. É muito louco isso, mas é muito verdade. Eu acho que é muito difícil ter uma faculdade que vai te dar a visão sustentável da sua profissão, assim. Por mais que a sua profissão tenha super a ver com sustentabilidade, né? Tipo a minha, sou nutricionista. Meio ambiente, sustentabilidade, tá tudo, tudo, né? A gente não aprende na faculdade, a gente não tem esse tipo de matéria. Acho que devia ser obrigatório, assim, uma mudança de grade curricular importante em todas as faculdades, porque eu acho que
esse tópico ele já passou da hora de ser um tópico obrigatório. Um tópico para os professores se atualizarem, para verem que os tempos são outros, agora a gente vive uma sociedade completamente diferente de há 10 anos atrás, né? De pouco tempo atrás, a gente precisa se informar e caminhar junto com essa sociedade, porque senão as coisas que estão acontecendo vão continuar acontecendo, né? E muito provavelmente também são áreas, assim, é claro que a gente vai ter pessoas que vão trabalhar, que vão estudar dentro dessas áreas, mas elas também, se a gente para pensar, elas não são valorizadas, né, como a Sofia disse, dentro do meio acadêmico. Porque, sei lá, eu lembro que às vezes eu estudava, eu fiz faculdade, né, estava na UF de 2012 a 2016. Alguns autores, se a gente lesse algum texto de 2009, era atrasado, sabe? Era coisa tipo assim, minha filha, vamos procurar um mais recente, porque isso aí é passado. E, tipo, essa questão da ecologia, né, de ter todos esses cuidados, independente da área, como a Sofia falou, já poderia estar sendo atualizado, não é de hoje, né? Se a gente pega para igual esse livro mesmo, eu sempre bato muito nessa tecla quando a gente vai estudar. Esse livro é a primeira edição é 2008, 2003, não lembro agora. Eu Mas esqueci. assim, eu esqueci também agora, mas assim, é de mais de 10 anos atrás, e assim, já falava sobre isso. Então, assim, aonde que a gente estava? Que a E ele gente está não discutia? em Em constante mudança, exatamente. atualização. Em constante mudança. Aí acaba que você tem que fica num nicho muito específico, né? Vai fazer uma pós-graduação dentro dessa área, coisas nesse tipo, assim. Mas se a pessoa tiver interesse, porque se ela não tiver, não é algo obrigatório, né? Exatamente. E na minha área, construção civil é a vilã, na verdade, do meio ambiente, né? E na minha área era optativa, por exemplo, construções sustentáveis. Eu fiz, né? Mas era optativa. Que coisa, né? Tinha que ser obrigatória. Sim. E a gente sabe que a gente destrói mesmo. Mas mesmo assim ainda é optativo, ainda não tem. A gente pode escolher essa telha e essa telha reciclável. Não tem isso. Poderia ser muito melhor aproveitado, né? Biodigestores. Eu achei essa ideia de biodigestores muito legal, só que eu também nunca vi em prática. Também nunca estudei para fazer um biodigestor. Em lugares mais distantes, onde não houver conexão com redes de esgoto, mais da metade dos esgotos produzidos no país não recebem nenhum tipo de tratamento, contaminam as águas e espalham doenças. O biodigestor pode ser uma boa opção. Amplamente utilizado na China, essa tecnologia de baixo custo trata os esgotos e transforma a matéria orgânica em biogás. O esgoto deve ser canalizado para uma cisterna fechada, devidamente projetada por um técnico que deve calcular a vazão média e o tempo de retenção do esgoto no sistema, onde a depuração se dá pelo trabalho incessante de diversas colônias de bactérias presentes em nosso intestino e que permanecem vivas e famintas num ambiente sem oxigênio, fazendo a decomposição anaeróbica. Os nutrientes presentes na matéria orgânica são digeridos pelas bactérias, que em 48 horas reduzem até 80% o volume de esgoto. O resultado do banquete é o CH4, que é o metano, um gás inflamável que pode ser utilizado na cozinha, reduzindo o consumo de gás natural ou de botijão. A simples queima... É maravilhosa essa ideia. A simples queima do gás metano gera um benefício ambiental importante, porque o CH4 é 21 vezes mais danoso para a atmosfera do que o CO2. A queima transforma o CH4 em CO2, o que reduz a pressão sobre o aquecimento global. Enquanto o gás é queimado, o efluente passa por um filtro antes de ser devolvido à rede com nível de pureza de aproximadamente 90%, sem uso de energia ou produtos químicos. Petrópolis, Rio de Janeiro, é a capital brasileira dos biodigestores, com equipamentos instalados em diferentes comunidades e com recursos públicos e privados. Gente, olha aí, uma solução maravilhosa e que a gente nem escuta falar.
Não, que legal. Petrópolis, não sabia. De Petrópolis eu também não sabia, não, mas eu já vi uma matéria, nem sei também agora se foi alguma coisa que o próprio André fez, mas eu lembro de ver uma matéria no jornal que eles fizeram isso dentro de uma comunidade, assim, não sei se foi no Rio, em São Paulo, mas principalmente por conta disso, né, por esses dados que ele falou, né, pelo difícil acesso, e era um trabalho onde a comunidade toda auxiliava. E aí, aos poucos, eles iam passando, né, o encanamento para que esse gás chegasse na cozinha das casas. Eu vou ver Isso depois é se eu encontro essa matéria. Muito legal. sustentável em todos os aspectos. É muita coisa boa numa ação só, né? Doideira. Se não me engano, tem um. Lembra daquele modelo Paulo alguma coisa, que depois teve um escândalo com fotos de nude, um grandão? Paulo, eu não me lembro. Ao É Zulu? um Paulo Zulu, exatamente. Ele, Ele não é ele, ator? ele é ator também, mas a carreira dele começou como modelo. É. E aí ele tem uma reserva, um sítio, uma fazenda, sei lá como, que ele planta tudo orgânico. E ele tinha isso, ele na casa dele, biodigestor, ele fazia. Todo o esgoto ia para um lugar, eu estou lembrando disso agora, ele já fazia isso. Que legal. Toda vez que eu leio essa parte, eu fico, gente, por que eu não faço isso? E eu fui dar uma pesquisada aqui. Vocês conhecem o Manual do Mundo? Uhum. É um canal no YouTube acho que é Iberê o nome dele, Iberê Tenório. Eu não sei o que que ele é, se ele é químico de formação, o que que ele é não, mas ele é bem assim, sabe tudo mais um pouco. E ele sempre vai testando novas ideias, muitas coisas assim. Aí eu fui dar um Google aqui na matéria para ver se eu encontrava, aí apareceu que ele ensina a fazer o passo a passo. Que Oh, legal. legal. É Eu claro fui que procurar assim, tem aqui, coisa que eu já eles. conheço esse canal, sim, com certeza. Não, eu falei, gente, não é possível, porque ele ensina muita coisa Conheço, sim, legal. é muito bom. Mas assim, também não vi o vídeo. Tem algumas coisas que ele ensina que você precisa de alguns É, materiais, assim, não é não é tão um do it simples. yourself tão simples É, assim. Você vai na papelaria, compra o negócio, tá tudo certo. Mas fica aí a dica, né? A gente não, chegou a pensar um tempo atrás, daqui em casa, de ter mais esses tipos, né, de construções, ter coisas para, igual que já é a próxima parte do livro, né? Questão de coleta de água, reaproveitamento de água, essas coisas. E a gente chegou a ver essa questão do biodigestores. É muito legal. legal. Mas é isso, tem que ter todo um investimento e uma pesquisa, assim, né, para fazer tudo direitinho. Que é muito bom, mas lembrar que tá mexendo com esgoto, então não tem que Não, ser bem e é um feito. gás que é mega inflamável, né? Então, E assim, tem que estar numa também região mais distante da casa, né? Tudo isso. Uhum. a coleta de água de chuva, que teoricamente é simples também, mas é bem raro de ver. A coleta de água da chuva para fins não nobres, que seja para lavagem de piso, janela, descarga de vasos sanitários, rega de jardim, brigada de incêndio, permite uma significativa economia na conta de água tratada e, portanto, mais recursos financeiros para a instituição. Em boa parte do país, a elevação da tarifa da água potável nos últimos anos tem sido superior à variação média da inflação, e a tendência é que isso continue acontecendo. Nesse sentido, reduzir o consumo de água potável, tratada, clorada, fluoretada, transparente e inodora, usando-a apenas para beber, tomar banho e cozinhar, parece ser uma medida de grande alcance econômico e ambiental no longo prazo. Recomenda-se também a substituição de válvulas de descarga por caixas acopladas e o uso de equipamentos econômicos em torneiras e chuveiros. São trocas simples, né, que a gente às vezes não vê acontecendo. Por exemplo, lá na minha casa espírita ainda é o vaso com uma válvula, não é de caixa acoplada.
Aqui em casa também não é de caixa acoplada. A gente já chegou, encontrou assim e deixamos. Aqui também. Uhum. E agora elas têm sistemas, né, de descarga de economia de água, então isso também é legal. E lá em Mas casa isso ainda funciona, gente? funciona. Bom, tem umas que funcionam, tem umas que funcionam. Lá Porque em na casa casa da minha mãe ainda, são dois botõezinhos, mas eu falo assim, gente, não é a mesma coisa, tá saindo. A sensação que eu tenho é que gasta a mesma quantidade de água. tá, porque tem umas realmente, se você aperta, até desce os dois de uma vez e dá no mesmo. Exato. É, Uhum. tem umas que é dividido certinho, aí você aperta uma e realmente sai menos água, e você sai mais água. E lá na casa dos meus pais também, eu ainda botava, ainda era esse sistema, eu ainda botava uma garrafa Garrafa PET PET. dentro da caixa, para economizar mais 2 litros. E aí funcionava normal, muito boa. E essa parada de coletar água de chuva, a gente pensou, só que era um projeto um pouco grande, e um projeto também onde a gente iria colocar. Aí, como começou a mexer muito, minha mãe, deixa pra lá, deixa pra lá. A gente coleta só botando um barril aqui, o que encher é isso, a gente conseguiu coletar alguma coisa. Tá bom, já é alguma coisa. Sim. Aqui no prédio a gente pensa em fazer, quando for reformar o prédio. Coletar, É pegar legal. uma caixa e colocar. É bem importante. É legal mesmo. Aproveitar. Uhum. Tolerância zero com vazamentos, infiltrações e pinga-pingas. É incrível que tanta gente ainda use água potável, um recurso cada vez mais raro, escasso e caro, para intermináveis lavagens de pisos, calçadas ou automóveis, de forma descuidada e displicente. Hoje eu acho um absurdo, um absurdo. Acho que de tanto ver, ouvir o povo da minha casa falando que não era para usar mangueira, que não era para usar mangueira mesmo, né? Tem que levar o balde. E para que lavar sempre? Não precisa. A chuva lava. O povo lá da casa falava, a chuva lava. Então tá bom. E hoje, quando eu vejo alguém lavando calçada, não, com a mangueira, assim, conversando com o vizinho ainda, galera, que mundo você está? É quase que uma cultura popular, né? Assim, tipo, Lavar calçada. Lavar calçada. Em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba, já existem legislações específicas para a coleta de água de chuva com o objetivo de facilitar a drenagem. Isso, com certeza. Que é o escoamento dessa água que se acumula com facilidade nas ruas da cidade em dias de temporada. Portanto, quem possui reservatórios para água de chuva também colabora para a prevenção de enchentes. A título de exemplo, no Rio de Janeiro, o Estádio Olímpico o Engenhão e a cidade do Samba utilizam regularmente água de chuva para múltiplos usos. Quando tem essas legislações, ajudam bastante, né? Não, o caminhão, tipo assim, às vezes eu tô andando em Vitória, aí geralmente de noite, né, tá molhando planta e tal. Aí nos caminhõezinhos assim, fala água imprópria para banho, água de reuso, alguma coisa assim. Não sei de onde que é esse reuso, mas geralmente tem escrito os que molham as plantas ali na orla e tudo mais. Já reparei isso também. Construções sustentáveis. Olha aí, é maravilhosa. Falei ela. A construção civil é o setor da economia que mais impacta o meio ambiente. Quando se tem o privilégio de erguer uma nova casa espírita, construindo-se na planta uma nova edificação, abre-se uma excelente oportunidade de planejar cada detalhe da obra segundo os preceitos da construção sustentável. Que aí entra outro ponto, né? Essa parte de planejar uma obra. Isso, gente, falta tanto no Brasil esse planejamento de obra que quando planejam até esquecem a parte sustentável, porque só de estar planejando já é um ponto bom. A engenheira civil, a Valo. Se chamar engenheiro, então, aí...
Aí você vai para a galera, né? Porque, em geral, é o pedreiro que bola ali. Exatamente. Uma ideia de chamar a Tamires aí, ó. Aqui para o prédio. Não, E e aí, o bom é quando chamam, aí quando dá problema, e chamam o engenheiro, aí a gente fala, tá bom, cadê o projeto? Não, a gente só tem esse projeto. A gente tem esse daqui, aí mostra o projeto arquitetônico. A gente, legal, dá para fazer vários nadas com isso aqui. Muito bom, parabéns, Instagram. Mas é isso, esse planejamento é essencial. Captação de água de chuva. Com planejamento, né, a gente consegue planejar aí a captação de água de chuva, os coletores solares, instalação de biodigestores, espaço adequado para a separação dos materiais recicláveis, iluminação e ventilação naturais, todas as intervenções possíveis que reduzam a longo prazo os custos de manutenção em favor do uso sustentável dos recursos são bem-vindas. É importante também, aqui fala, legal, planejar, a gente consegue colocar realmente ações sustentáveis, mas também é importante ver o profissional que a gente está contratando para isso, porque nem todos também são atentos a essas ações. A maioria não é, né? Não, a maioria não está nem não é. Exatamente. A maioria faz o convencional lá e é isso, nem te apresenta outra opção. E às vezes depois vai ser um custo-benefício muito melhor. Se eventualmente as intervenções em favor da construção sustentável determinarem a elevação do custo da obra, é preciso dizer que essa diferença será amortizada em pouco tempo, na maioria das vezes em até 3 anos, pela economia gerada a partir dessas modificações no projeto. Bom, coleta seletiva de lixo é uma regra, né? Todo mundo fazendo. De todas as medidas em favor do meio ambiente, a coleta seletiva parece ser a de mais fácil aplicação. A separação do chamado lixo seco, que é o papel, papelão, vidros, materiais ferrosos, plásticos, demanda espaço para armazenamento, até que a prefeitura local, quando devidamente estruturada para a coleta seletiva, ou cooperativas de catadores, possam buscar tudo o que foi separado. Dependendo do volume separado, algumas instituições podem até comercializar os recicláveis, gerando receitas extras, embora tímidas, para a instituição. Há como descobrir na internet quem trabalha com materiais recicláveis perto da instituição espírita. No caso dos papéis, usados com fartura em muitas casas espíritas, recomenda-se utilizar frente e verso antes do descarte. O mesmo cuidado se deve ter para com os livros velhos. Vale a pena investir na proteção das capas e na recuperação dos livros antigos das bibliotecas. Estima-se que 60% dos municípios brasileiros destinem seus resíduos para vazadouros de lixo a céu aberto, o popular lixão. A separação de materiais recicláveis reduz a demanda de matéria-prima e energia, gera emprego e renda, e diminui exponencialmente a necessidade de espaço nos depósitos de lixo. Aproximadamente metade de todos os resíduos sólidos urbanos são de recicláveis. Nas instituições espíritas, onde haja canteiros e jardins, é possível até reaproveitar parte do lixo orgânico, principalmente restos de comida, para a produção de adubo de excelente qualidade e sem custos. Postagem. Bom, coleta seletiva não tem nem o que falar, né? É isso. Vou fazer. Os famosos copinhos plásticos da água fluidificada. Espera aí um pouquinho. Aí, vai lá para a última coisa. É porque você pulou uma parte? Ou no seu livro terminou? Não pulei, o meu livro não tem. Espera aí. Links úteis. Espera aí. Depois do sempre... não. Fala sobre o link mesmo. Pode seguir, vai. Tá. Os famosos copinhos plásticos de água fluidificada que hoje eu me recuso em tomar. Não me recuso, eu sempre carrego minha garrafa e falo, espíritos, vocês já sabem o que fazer, e deixo minha garrafa. Porque eu ainda estava tomando, tipo assim, eu não tomava, aí a pessoa falava, Tamires, vai tomar? Aí eu ficava com aquela, nossa, a pessoa tá me chamando, né, eu vou ter que tomar. Só que eu tomava e aquilo ficava na minha cabeça, gente, estou gastando copo plástico. A água não faz efeito, a água não está fazendo efeito.
Então agora eu recuso mesmo e minha garrafinha, os espíritos sabem o que fazer. Eu recuso. É até mais direcionado, né? Até aquelas, é até mais direcionado. Fica até uma coisa mais certa, assim. Já tá certinho. Essa aqui é Tamires, tá ligado? Quanto maior o centro espírita, maior a demanda por copinhos plásticos para o fornecimento de água fluidificada. Trata-se de uma embalagem de baixo custo e muito prática para esse fim, embora os plásticos descartáveis sejam um gênero de lixo que devemos evitar. Se, no entanto, tiverem de ser usados, procurar um tipo de plástico que seja visto como atraente, mesmo que minimamente no mercado da reciclagem. As alternativas ao plástico precisam ser estudadas com cuidado. Usar copos de vidro ou lavar os copos plásticos usados implica um aumento considerável do uso de água potável, o que também não pode ser visto como solução. A aquisição de copos pequenos, feitos de papelão ou de papel, mais atraentes no mercado de reciclagem, costuma custar mais caro, onerando a instituição. Pedir para que cada frequentador leve sua própria caneca ou copinho pode ser conveniente em centros pequenos, mas nas instituições maiores poderia gerar algum desconforto. Enfim, está aí um bom assunto para que cada instituição defina livremente se é algo que possa ser feito e de que jeito. Agora que eu relisto aqui, desse usar copos de vidro, sendo que você vai lavar e aí gasta água potável, eu já vi uma vez também que na produção do copo plástico também é utilizada essa água potável e comparado à lavagem, é melhor você usar o copo de vidro. Porque usa menos água lavando do que produzindo o copo plástico. Com certeza. Sem contar com o tempo de degradação desse material no meio ambiente, né? E por ser descartável, acho que quando você... A palavra descartável, ela diz tudo. E uma coisa, sabe que uma coisa que eu penso, assim, que eu até queria estudar melhor até sobre essa questão da água fluidificada e tudo mais, para ver se tem algum outro entendimento que eu ainda não acesso. Mas, para mim, no meu entendimento muito amplo da questão, a partir do momento que eu estou dentro de um centro espírita, a água, ela é toda fluidificada. Tipo assim, a caixa d'água está fluidificada, sabe? Assim? Sim, sim. Então, eu entendo que, às vezes, ali naquele copo, quando você talvez porcione isso, possa vir a ter algum aspecto diferente. Eu não tenho conhecimento amplo sobre isso especificamente, sabe? Eu não sei. Já me falaram, por exemplo, que tem espíritos que são designados para fluidificar a água. Então, tem espíritos que mexem com as moléculas da água justamente para isso, muito específico, e não sei o quê. Mas será que realmente precisa para todo mundo? Pois é. Sabe? Será que as moléculas que estão sendo modificadas e trabalhadas ali daquela caixa d'água daquele centro espírita já não seriam suficientes para, tipo, 90% das pessoas? Será que os espíritos superiores e amigos e benfeitores da casa, quando a pessoa precisasse de uma coisa específica, será que eles não poderiam, talvez, indicar ou pedir para levar uma garrafa, para levarem para casa? Tipo, eu fico me perguntando, são algumas perguntas que giram na minha cabeça, e aí, como eu não tenho conhecimento aprofundado sobre esse tema, e eu acho que é um tema, não sei vocês, né? Mas, por exemplo, esse conhecimento aprofundado sobre a parte da fluidificação da água especificamente. Eu acho que não é uma coisa que é amplamente discutida, é uma coisa mais superficial, pelo menos para mim sempre foi algo bem superficial passado, assim. Eu me questiono um pouco se isso não seria apenas algo um ritual para a doutrina se apegar, mais do que realmente algo que vai realmente fazer uma diferença importante, tá? Diferença faz, mas diferença importante no aspecto geral. E se não é mais uma coisa de tradições e de termos de uma certa até uma coisa meio conservadora, assim, de tradição, de ritual. Então, isso passa pela cabeça. Eu acho que já está mais para esse lado do ritual mesmo. Até porque lá no Clara a gente tinha um tratamento espiritual. E aí o próprio médico espiritual, ele falava para algumas pessoas levarem a própria garrafa, que aí os espíritos iriam trabalhar de forma direcionada para aquele tratamento. E aí sim. Por isso que eu falo, quando eu levo minha garrafinha, eu estou brincando, mas
É a verdade, é o que eu acredito, assim, que vai ser muito mais direcionado. É claro que tem toda, ele vai colocar lá no copinho que eu vou tomar, ok. Mas esse daqui eu levo para minha casa. Aí tinha até uma recomendação de quando tiver quase acabando, você enche de novo, que o remédio continua agindo. Então, Isso. assim, Você nunca esvaziar a garrafa toda, né? Sempre deixar um pouquinho. a garrafinha sempre é eficaz, é direcionada, é para aquilo que você realmente precisa. E tem a questão também de você precisa tomar água fluidificada toda reunião que você participa? Você sempre... É a mesma questão do passe. Você precisa tomar passe em toda reunião que você participa? Não necessariamente. O passe é um recurso, a água é um recurso. Mas você não precisa sempre estar utilizando dele. É só quando você realmente precisa. Só que a gente já tornou isso como algo tradição, ritual e meio que foge dos princípios lá da doutrina, né? Que é não ter nada de rituais. Meio não, né? Foge totalmente, né? Quando a gente vai ler o Livro dos Espíritos, não fala lá, né? Toda casa espírita precisa ter copinhos com água para tomar depois. Pá. Gente, espera lá. E também, assim, eu lembro que quando, não só nas reuniões públicas, mas quando eu fiz tratamento também, sempre tinha alguém que falava, gente, se você não conseguir depois, né, ficar para o passe, não sei o quê, você já estando aqui, você já está tendo, né, já está sendo atendido, já está tendo essa limpeza. Então, acho que é muito mais uma questão do rito mesmo, do que algo que de fato vai fazer tanta diferença assim. Eu também acho. E essa discussão é uma discussão muito polêmica, né? Sim. Porque é uma baita de uma discussão. E não é só sobre água fluidificada, né? Tem outros rituais que a gente tem nas casas espíritas que necessariamente são dispensáveis, né? Tipo. Não sei. Eu tô falando isso porque a gente encontrou esse. Então, com certeza tem outro. É só uma certeza que eu tenho. Mesmo Eu achei que você ia falar alguma coisa específica. Eu também. Quando tinha o tratamento lá, por exemplo, o Dr. Fritz, né, que era o médico que se manifestava, ele sempre tinha um algodãozinho que ele molhava numa água e encostava no braço da pessoa. E um dia perguntaram, para que é esse algodão? Ele, só para as pessoas saberem que eu estou aqui. Porque eu não preciso disso, mas vocês precisam que eu toque alguma coisa em vocês para achar que eu estou fazendo alguma coisa. Então, assim, muita coisa é porque a gente ainda precisa. A água, não, eu preciso tomar essa água para ficar bem. Então, é muita coisa, assim, que a gente ainda não está pronto, né, para entender que a gente precisa de nada disso. É porque eu acho que a gente ainda está num ponto, né, que a gente ainda precisa... Não que a gente não precisa de nada disso, eu exagerei. O quê? Eu exagerei, que a gente não precisa de nada disso. Não é nesse ponto. Eu exagerei. Não, mas é tipo assim, eu acho que a gente ainda está num ponto que a gente ainda precisa necessariamente materializar as coisas para crer. Isso, né? O famoso ver para crer. Exato. Isso aí. E que isso ainda é o caminho, a gente está num caminho, no início do caminho, né? No início da jornada. Porque, teoricamente, a gente deveria viver assim, entendendo que estamos inseridos, sempre vamos estar em um todo maior, muito maior que nós, e tudo que a gente tem, e a gente consegue, e a gente recebe, e a gente está na casa espírita, a gente também está fora, né? Então, não necessariamente o ambiente da casa espírita ele é mais ou menos porque é um ambiente de casa espírita. Assim, todo ambiente pode ser um ambiente de casa espírita, né? Tipo, o que é um ambiente de casa espírita? Então, eu tenho certeza que existem outros rituais que a gente não se atenta, justamente por isso, por essa necessidade que ainda temos de ver para crer, de ter o material nas nossas mãos, para os nossos olhos verem, enfim. Então, tipo assim, eu estou falando isso porque, com certeza, são várias coisas que tem que a gente não percebe, porque a gente ainda precisa tanto, que a gente não tem como ainda associar. Bom, mais um, eu acho que também é bem fácil de fazer esse, que é a coleta de óleo de cozinha. Dependendo da instituição espírita, há bastante movimento na cozinha e um expressivo derrame de óleo de fritura pelo ralo, agravando o entupimento das tubulações e a poluição dos rios. O Brasil produz aproximadamente 9 bilhões de litros de óleo de cozinha por ano, e na maioria absoluta dos casos não separa esse óleo residual para reciclagem. Estima-se que apenas 2,5% de todo esse óleo é reciclado,
e reutilizado na cadeia produtiva como matéria-prima para a fabricação de sabão, massa de vidraceiro e biodiesel. Em algumas cidades brasileiras já existem serviços de coleta do óleo de fritura. São empresas que trocam óleo por dinheiro ou produtos de limpeza. Quanto maior a quantidade de óleo separado, maior o benefício. E eu não conheço empresa aqui no estado que faça isso, mas eu conheço várias ONGs e pessoas que fazem isso. Então, o óleo daqui de casa eu separo e levo para... Esqueci o nome, acho que é Mulheres Poderosas, alguma coisa assim. É um grupo de mulheres que tem goiabeiras que eles pegam óleo e fazem sabão. Tá bom. Aí vende e o lucro é destinado para as mulheres daquela comunidade, que são mulheres que sofrem algum tipo de abuso, alguma coisa assim. Aqui em casa, a coisa mais rara do mundo é a gente ter óleo de fritura, né? Usar óleo. Raro. Isso é bom também. A gente não frita. E é outro nível, né, gente? Isso daí é melhor ainda. Assim, por exemplo, a gente acabou de tomar um pastel. Mas foi feito na casa da minha avó. Né? A mãe fritou o pastel. A gente raramente, realmente, a gente não tem uma Tem fritura. passo que a gente não frita nada. E a aqui. gente, quando frita, a gente... É que eu tenho a neura, você também, de cozinhar com azeite, né? Ah, tá, eu também. Eu gosto de cozinhar com Tudo que a azeite. gente cozinha, a maioria das coisas aqui, o óleo é só quando precisa mesmo. Ou quando Fritar. precisa não, né? Quando a gente quer. Fritar porque não mesmo, precisa. Quando a gente quer fritar alguma coisa, Uma é o óleo. batata, uma batata. Nem batata. A gente pega batata. batata, a gente assa a batata. Ah, é porque eu gosto de uma batata frita. Nossa. A gente... Eu não sei, né? Não, é raríssimo. Eu não lembro a última vez que a gente acumulou um óleo. Eu acho que foi na pandemia. E na pandemia a gente Vocês fez... faziam dadinho de tapioca, você e foi. Daniel. É isso aí. Lá na casa, quando eu morava com a minha mãe, era muito assim também, que era só nós duas, a gente não fazia comida do dia a dia, né? Era realmente pouco, assim, bem raro quando a gente fazia comida. E às vezes, sei lá, 1 litro de óleo durava 1 ano, porque a gente usava realmente só assim, para fazer uma receita, um bolo que usa óleo, sabe? Bem específico mesmo. Em compensação, aqui em casa, assim, a gente usa óleo muito, assim. Mas é do cotidiano mesmo da família. Aí eu vou juntando, e lá no condomínio da minha mãe tem um instituto, né, uma ONG, assim como a Tamires falou, que recolhem e fazem sabão. Compartilha esses contatos com a gente, porque, tipo, eventualmente, né, quando a gente... Vou estar lá no grupo. Ai, talvez seria super interessante a gente fazer, sabe, esse Levantamento, né? E levantamento, divulgar né? depois. Legal. Locais legais pra gente... A gente poderia aproveitar esses tópicos daqui do livro, porque tem muita coisa do Rio, né? Uma vez que o André é de lá. Mas aí atualizando com as coisas daqui do estado. Bem Boa, legal isso aí, gostei. Tipo assim, dá pra gente fazer lista de várias coisas, de descarte de materiais eletrônicos, de descarte de plástico. Tamires, saudade de molécula. Com certeza, nossa senhora. Gente do céu. Ai, enfim. Eu acho que vai ser legal a gente fazer isso. Vai mesmo. Vai. Porque a gente sempre precisa, eventualmente. Sim. Aqui em casa a gente vive acumulando coisa. Porque não sabe onde Porque joga. não sabe onde descartar, né? Eu conheço alguns pontos. Eu tenho a lista de Lixo alguns eletrônico, para onde eu levo? Tem lixo eletrônico? pontos. No shopping. Eu juntei da casa da minha mãe, da casa da minha tia. No shopping? E aonde que é? Vitória. Eu estaciono no subsolo. Aí uma das entradas, normalmente as entradas que tem escada, tem um negócio grandão. Um espaço de armazenamento. Legal, vou levar para Eu lá. não sei se no Atacado de São Paulo também tem. Eu sei que no Atacado de São Paulo tem lâmpada e tem, eu acho que é eletrônico, mas no shopping eu tenho certeza. Tipo, um telefone sem fio antigo, pode jogar lá. Pode. Fio, esses negócios, carregador, tudo. Eu acho que pode. Tudo. Eu, pelo menos, eu jogo. Assim, Levar para lá. Eu acho que pode. no Shopping Mestre Álvaro tinha um espaço assim também, mas eles retiraram. No estacionamento. Não sei se dentro do shopping tem ainda alguma coisa. Compras sustentáveis.
todas as compras que envolvem a manutenção de um centro espírita podem ser realizadas de forma consciente. Ah, eu que estou fazendo a compra lá do Clara. Outro dia eles reclamaram que eles não tinham sacola. Eu, poxa. Menina, esqueci. Eu, Aí todo mundo trazendo sacola de casa, porque Tamir está fazendo compra e não está levando sacola. Todas as compras que envolvem a manutenção de centro espírita podem ser realizadas de forma consciente, levando-se em conta, em primeiro lugar, a real necessidade de um novo produto ou serviço e também os cuidados socioambientais do fabricante. É importante dar preferência a produtos certificados com selos verdes, que ainda são exceção à regra no mercado. Há muita informação disponível na internet para nos ajudar a comprar com responsabilidade e consciência. Que infelizmente ainda, até por conta da oferta e procura, né, são caros. Agora, outra coisa que é importante, selo verde de quem? Quem que deu o selo verde? Tá. Porque não adianta, infelizmente. Uhum. Depois que eu vi Seaspiracy, acabou o selo Acabou verde. o selo verde pra gente. Tipo assim, não adianta nem o selo verde, galera. A gente vai lá ver o negócio do selo verde, é a maior fraude que tem do universo, tá ligado? Tipo assim, a gente precisa prestar atenção até nisso. Transporte sustentável. Acho que transporte é uma coisa até que a gente costuma fazer, dar as caronas. O Centro Espírita pode promover o transporte solidário, a popular carona, estimulando a ocupação dos veículos que muitas vezes levam apenas o motorista. Em alguns casos, a campanha em favor da carona poderá permitir até o deslocamento de pessoas que deixam de frequentar a instituição pela distância, idade avançada ou problemas de saúde. Onde haja espaço, recomenda-se a instalação de bicicletários. É importante abrir caminho para o mais ecológico dos veículos, depois do próprio corpo humano. Se a instituição tiver a chance de comprar um veículo automotor para uso em uma instituição de caridade, ou escolher um modelo que um doador resolva dar de presente, é importante priorizar modelos econômicos que usem de preferência álcool etanol em lugar de gasolina ou diesel. O estudo da Embrapa Agrobiologia revela que a substituição da gasolina pelo etanol de cana-de-açúcar pode reduzir em 73% as emissões de CO2 na atmosfera. Muita coisa. Nossa, bastante. 73%. É isso. O bicicletário é tão simples, né? E super essas simples. casas espíritas possuem. Eu acho que esse é o último tópico desse. É o último tópico. Engraçado que aqui não falou da. Não falou da energia fotovoltaica? Não falou. Vai ver que só no novo que Não, tem. falou sim. Falou da fotovoltaica? Não falou. Não tô lembrando. Também não. Falou sobre a geração de energia para chuveiro, né? Mas não falou de telhado verde e pintura. E a energia fotovoltaica, nossa, ela realmente é um investimento alto a princípio, mas depois se recupera muito rápido. Um exemplo é a própria SEC, né? Que ela tem, e ela fez esse comparativo também para as pessoas verem que o investimento valeu a pena. E reduziu muito o consumo de energia elétrica deles. A gente também, lá na comunidade também, depois da reforma, reduziu muito, muito, muito mesmo. Lá também tem, né? Tem, e a gente ainda ganhou de doação ainda. Olha, que legal. Eu não sabia que ela lá tem, acho que Suzana falou, quando eu falei esse exemplo, acho que ela falou, só que lá fica muito alto, né? Não dá pra gente... não dá pra gente ver. Dá pra ver. Gente, o próximo capítulo, se eu não me engano, é o da pandemia, não é? É o que não tem nesse Porque o meu livro da Tamires é a mesma edição. Aí, Stella, se você puder compartilhar com a gente, igual você fez a última vez, né? Então, no meu não tem pandemia ainda. Não? O meu próximo capítulo é um pequeno dicionário ambiental. E o meu é a última versão disponível, porque a pandemia está nesse que ele vai lançar domingo. Acho que foi o Jordão, então, que me passou esse sumário. Vou perguntar para ele. Talvez tenha sido. É isso. Na próxima reunião, ele já vai ter sido lançado, mas eu não sei se ele vai dar um tempo para vender o de papel, para depois colocar no Kindle. Não sei. A gente pode olhar.
Talvez não. Talvez coloque Eu simultâneo. falei, talvez sim, mas depois se for um ecológico, talvez do lado ecológico. Mas é isso. Esse capítulo de hoje foi mais o que a gente pode fazer na casa espírita. Não só na casa espírita, como ele falou. Em Na todos os vida, né? locais. Mas tentando... Porque antes eu acho que foi muita coisa individual, muita gente refletir mesmo. E esse capítulo ele botou muito para pensar no individual e coletivo juntos, né? Para a gente conseguir realmente ter a mudança efetiva. Acho que pode dar um stop na gravação, né? Ah, é. Importante.